Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregar. E acrescentou: e por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também, vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Teríamos vários temas para tratar hoje. Seria fundamental o tema sobre o casamento, relacionamento homem-mulher. Mas é um pouco difícil de se explicar e de se entender. Porque do jeito que andam as coisas, do jeito que nós somos materialistas, sensíveis, só superficiais, não vamos conseguir entender bem isto. Eu prefiro tratar o primeiro é a terceira leitura. Josué disse aos hebreus que estavam se aproximando da terra que Deus tinha lhe prometido. Vocês estão livres para servir aos deuses que vossos pais, vossos avós serviram na Mesopotâmia. Vocês sabem onde fica a Mesopotâmia, não? Não. É muito conhecida. Nunca ouviram falar do Iraque? Mesopotâmia. No meio dos dois rios, Tigre e Eufrates. E de onde que nasceram depois as principais religiões do mundo. Também o islamismo nasceu lá no Oriente. Então o que aconteceu naquela época, para ver a história do mundo e a história do povo que Deus escolheu, o povo Israel. O povo Israel, porque o nome de Jacó foi mudado em Israel pelo próprio Deus. Você vai se chamar Israel. Todos os povos daquela época tinham os seus deuses. Todos os povos. Os egípcios tinham os vários deuses. E os imperadores, praticamente, hoje em dia, nós diríamos que os presidentes, etc., são eleitos pelo povo. Temos a famosa democracia, não é? A famosa democracia. O poder ao povo. Grande coisa. E a humanidade pensa que fez avanços enormes na civilização. Né? Naquela época, os imperadores, do qual
os chefes, podia ser até malandros, assassinos, que tinham matado os outros para chegar ao poder. Porque, no fundo, o que é? Sede de poder. Nada mais do que isso. Sede e fome de poder. Se for democracia, para que gastar milhões para a campanha eleitoral? O povo deve reconhecer quem é o melhor, não é? Se estamos numa comunidade, vai você dirigir porque você tem mais capacidade para servir os outros. Simples. Então não é democracia, é voto comprado. Ou iludindo os outros, enganando os outros, mas tudo bem. Isso, tudo bem, parte dos homens. E antigamente, os imperadores, os chefes dos povos, todos eles tinham descendência dos deuses. E a sociedade vamos dizer, regia assim, era sustentada nos dois pilastres: o templo e o rei, o imperador. O imperador alimentava os sacerdotes, e até não muito tempo atrás, quando acontecia alguma coisa, que tem um pouquinho mais de idade, lembra, não? Tinha as autoridades no palanque, autoridades civis, autoridades militares, autoridades religiosas. Não era assim que apresentavam? As três autoridades. Coitado de Cristo, por isso que não podia ser entendido ele. Ele falou que não era autoridade, porque ele tinha vindo para servir e não para ser servido. Que religião é esta que não me dá ênfase no meu poder, na minha glória, na minha vaidade? Que religião deve ser esta? Entendeu? Então Deus escolheu Abraão, do qual deveria descender uma nova humanidade. É a história de Deus. Só que aqui não eram os homens que criavam os deuses. Depois vamos ver na parte prática o que nos toca, né? Que esta é a história. Depois nós fazemos a nossa história, não é? Entendeu? E Abraão não. Foi chamado por Deus. Deixa a tua terra e eu te darei outra terra. Lógico, uma linguagem que ele podia entender na cultura daquela época. O sonho dele, o que era? Uma terra material, lógico. Ele deu a terra material. Na história antiga, nós temos que o reino de Israel com Davi e Salomão vinha até da Etiópia, lá da África, que eram grandes reinos que tinha naquela época lá. A rainha de Sabá foi até ouvir Salomão, da sua sabedoria. Os outros reis, todos, se inclinavam aos reis de Israel. E o reino se estendia praticamente do Eufrates, do rio Tigre, lá perto de Bagdá, até o Mediterrâneo, toda aquela região. Por isso que o povo de Israel, os árabes, eles dizem que é o reino que Deus lhe deu. Então não adianta os palestinos querem jogá-los fora. Diz que Deus lhe deu aquele reino. Eles entenderam. Materialmente entenderam isso. E Deus lhe deu. Então, antes de entrar na terra prometida, Josué chama todos os chefes do povo, etc. E fala: escuta, nós estamos para entrar na terra que Deus nos prometeu. Deus vai destruir os nossos adversários e nós reinaremos nesta terra. Agora, porém, uma coisa, antes de entrar na terra prometida: vocês vão escolher a quem servir, ou aos deuses dos vossos bisavós, etc., os deuses dos filisteus, dos amorreus, tudo isso, também hebreus, tudo terminava em eus lá. Ou ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão, ou nosso Deus. Se vocês quiserem servir aqueles deuses,
o que eram aqueles deuses. Estátuas que eles criavam, onde faziam as ofertas, ofereciam holocaustos. E em Israel não mudou absolutamente nada sobre estas cerimônias exteriores. Eles faziam as ofertas também ao Deus verdadeiro. Só que aqui havia uma diferença. Os homens faziam a sua história, criando os deuses que não tinham força nenhuma, e que eram simplesmente estátuas, pedaços de prata, ouro ou madeira, depende. Nesta parte, os crentes têm muita razão, que isto ainda permanece na cultura mental de muitos católicos de adorar as estátuas. Haja visto, quando foi quebrada a estátua, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a imagem física, material de Nossa Senhora Aparecida, o que aconteceu? Vocês lembram, tempo atrás? Uma procissão de São Paulo. É quebrada a imagem viva de Deus, porque todo ser humano, ele disse que ele habita em todo ser humano, por tanta miséria, tanta desgraça e tanta coisa, não se movimenta quase ninguém. Então, indiretamente, sem perceber, talvez sem culpa, mas a gente adora as estátuas. Por que não adorar as estátuas? Porque são pedaços de papel, pedaços de madeira. As estátuas são inferiores a nós. Não tem alma, não tem espírito. Assim era o Deus de Israel e as estátuas dos antigos, os deuses. Não tinha vida. E Deus conduziu então a história. Conduziu o povo e lhe deu a terra. E Josué falou: eu servirei a Deus com toda a minha família. Vocês escolhem. Agora, o que é servir a Deus? Este é o grande problema. A gente pensa que servir a Deus é se tornar padre. A gente pensa que servir a Deus é ir varrer a igreja, ir colocar flores na igreja, ir fazer festas na igreja, ir fazer cantoria na igreja. Nada disso. Isto não é servir a Deus. O que é servir a Deus? É deixar que Ele, repito, faça a nossa história. Então é um compromisso de todo o nosso ser servir a Deus. Não fazer atos externos, mas é um compromisso do nosso ser. Crer que Ele vai fazer a nossa história. Como Ele fez a história do povo de Israel. Finalmente, Deus veio habitar sobre a terra. O próprio Deus que criou a terra, o próprio Deus que nos criou, o próprio Deus que cria todo o universo e que cria as estrelas, que coordena tudo que se pode conhecer e se pode encontrar de material e de espiritual e de inteligência sobre a face da terra. Aquele que fez tudo isso, Ele veio
viver. Deus conosco. Repito mais uma vez. Porque sem esta palavra nós não temos o sentido do cristianismo. Aquele homem, Emmanuel. Deus conosco. Quem procura Deus? Antigamente, Deus mandou construir um templo de madeira, etc., que os israelitas conduziam com eles até chegar em Jerusalém, onde fora construir o grande templo que agora ainda existe. As ruínas, o famoso muro das lamentações. Se chora. É a história dos homens. Se chora sobre o tempo passado. Choramos das nossas lembranças. Se chora. Uma história passada. Sendo que, moralmente, o próprio Cristo já tinha destruído o templo, por incrível que pareça. Mas é por isso que os sacerdotes, mesmo em boa fé, tinham que matar Cristo. E como se eu falasse, a maior sorte do mundo hoje seria se alguém botasse uma bomba e explodisse São Pedro. Não merece ser crucificado? Tranquilo. O próprio Cristo disse: destruir este templo, que prova que você nos dá que é filho de Deus. Tudo bem, destruir este templo e eu o reconstruirei, reedificarei em 3 dias. Materialista como somos. E Salomão levou 46 anos para construir o templo, você vai construir em 3 dias? Você está doido. Aí mais adiante, aquele próprio homem lá, nos outros evangelhos dos domingos passados, quando ele disse que não tinha vindo para dar a comida agora, em plena campanha eleitoral, todo mundo vai dar a comer, vai dar festas para o povo, vai dar cultura, vai dar isso, e o povo não espera mais nada. Agora o supermercado estava mais cheio lá, a inauguração, passei na frente, estava já 8 horas, estava cheio, porque era mais barato, entendeu? E o povo quer isso. Estes são os deuses do povo. Dinheiro, poder, prazer. Prazer físico. Prestemos atenção. Dinheiro, poder, prazer. Senhores da nossa vida. E aqui Deus se coloca na frente. Vocês querem servir a estes senhores ou querem servir a Deus? E o que você me dá, Deus? Alegria, felicidade, vida plena, vida eterna. A cada um de nós escolher o próprio Deus. Porque depois, na prática, nós sabemos que servimos a estas coisas. Nós matamos para ganhar dinheiro. Não para ganhar o pão de cada dia, para ganhar dinheiro. Ou pior, nós matamos o nosso espírito, a nossa psique, porque pensando que se tiver mais dinheiro, eu vou ter mais coisas, mais... Se tiver poder, eu vou ser mais importante. Eu vou ser alguém na vida.
chegou a ser alguém na vida. Aonde Jesus falou, é o escândalo dos próprios discípulos, estava muito claro hoje no Evangelho. Eu não vim. Veja bem, é um Deus que vem à terra. Prestemos bem atenção, gente, para meditar profundamente. Eu não vim para dar esta comida que eu já dei outro dia para você. Deus tinha dado comida a 5.000 pessoas. Eu não vim para isto. Eu não vim para sarar você de uma doença. Eu não vim para você ter sucesso na vida. Eu não vim para você ter dinheiro na vida. Então por que você veio? Eu vim para que você tenha a minha vida. Eu trouxe para você a minha vida. A minha vida. Que vale mais do que o dinheiro, que vale mais do que o poder, que vale mais do que o prazer. E não interessa onde esteja esta vida. Nós sabemos depois onde que vai estar. Esta vida ele vai comunicar a toda a humanidade. Aí na segunda leitura fala como Cristo amou a igreja. O que é a igreja? A igreja é a humanidade. A igreja não é a seita, nem seita católica, nem seita crente, nem seita ateística, nem seita sem nada. A humanidade. Esta é a igreja de Deus. Porque Ele criou todo ser humano à sua imagem e semelhança. Então a igreja se realiza aonde? Aonde está Cristo. Porque Ele salva a humanidade. E Ele salva a igreja. E por isso que Ele deixou não a instituição que depois os homens se organizaram como instituição, mas nesta instituição podre, porque é feita pelos homens. Já disse outras vezes para vocês que a gente se desculpa, a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa só. Só santa. Que a igreja só existe onde Cristo habita. E quando Cristo habita no coração de uma pessoa, aquela pessoa que pode ser uma Madalena, me deixe falar a palavra mais simples, uma puta. Ela era a igreja, porque Cristo habitava nela. E a escuridão que existia naquela mulher foi vencida pela luz, que é o próprio Cristo. E quando a escuridão luta com a luz, o que acontece? A luz vence. Então ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. Nenhum de nós tem desculpa. Porque Deus não nos pede de ser bonzinhos para irmos a Ele. Ele nos pede simplesmente para abrir as portas para Ele poder vir. E Ele fazer a sua história dentro de nós. Aí nós serviremos a Deus. E custa. O ego de vocês não existe, o meu sim. Muito. Muito. Como falei para vocês já outras vezes, repito, até os 24 anos eu queria
fazer as coisas para Deus. Mas a Deus não interessa nada as coisas que você faz. Nós somos que nem criança em casa, que quer ajudar a mãe a cozinhar. Só vai fazer desastre. Não é? Vai incendiar tudo. Vai jogar farinha, vai jogar tudo no chão. Assim somos nós. Assim são as nossas obras para Deus. Quantas pessoas me falam, você já ganhou um lugarzinho lá no céu para as obras que você fez. As coisas que eu fiz. Sabe, meditando bem na noite, sozinho, aqui dentro. Que eu fiz, analisando, um homem não faz o que eu fiz. Aí crio mais vergonha na cara. Ele fez através de mim, eu vou me gloriar de eu ter feito as coisas para Deus, não é? É mole. É mole, não é? Então, servir a Deus. Então, ele veio para trazer a sua vida. E o que alimenta a sua vida dentro de nós? As minhas palavras são espírito e vida. E isso porque já disse antes, o próprio Cristo, com palavras, destruiu o templo de Jerusalém, que não precisava mais. Porque lá no templo os homens buscavam a Deus. Ele falou para a samaritana, vocês não vão rezar mais a Deus, nem em Jerusalém, nem no Monte Garizim. É gozado, gente. Como é que a gente fala que nos crentes se encontra Deus e nos católicos não? Como é que nos católicos se encontra Deus e nos crentes não? Eu não sei, vocês entendem alguma coisa? Eu não. Deus se adora aonde? No coração. Em espírito e verdade. Quando nós conheceremos a verdade, aí seremos livres. A verdade nos libertará. Por que nos libertará a verdade? Por que a verdade nos liberta? Para a criança, o brinquedo é coisa de outro mundo, é tudo, não é? Quando a gente cresce, percebe que o brinquedo era simplesmente brinquedo, não é? A verdade é de um conhecimento. Quando nós começamos a possuir Deus, a experimentar Deus, nós percebemos que as coisas que o mundo adora são simples brinquedos. Não atrai mais. Nós não precisamos renunciar a nada, gente. Absolutamente nada. A nossa vida é uma vida de conquista, não de renúncia. Nos apresentaram um coitado de cristianismo que tem que renunciar a um monte de coisas, não? Lembra antigamente que até nos ônibus tal, aqui em São Paulo, lembra? Tudo que é gostoso é pecado. Então você tem que renunciar a que é gostoso. Mas quando você preza a sua saúde, você não renuncia a um monte de coisas que você gostaria de comer, ou não? 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 É? Não é? Se você preza a sua saúde e o médico te fala, isso você não pode comer, é castigo do médico. Quanta besteira que está na nossa cabeça. Quanta visão distorcida, exatamente porque não enxergamos o eixo, a nossa fé. Minhas palavras são espírito e vida. Então nós não vamos encontrar Deus no templo, mas vamos encontrar Ele dentro de nós, na medida em que o nosso coração vai procurar não o meu interesse, mas a verdade.
Não o meu interesse, mas a verdade. Você sabe como São João Bosco, que agora no mundo inteiro se transformou num educador? Você não sabe, não? Joãozinho, o Joãozão, que ele era forte, era um gigante, São João Bosco, fortíssimo fisicamente. Era terrível enquanto criança, mas terrível, simplesmente terrível. E aprontava em tudo quanto era jeito. E quando ele errava, sabe o que fazia? Pegava a vara e entregava nas mãos da mãe. Mãe, me bata para eu me corrigir. Nós estamos assistindo ao espetáculo do Mensalão. São todos santos, inocentes e puros. Saíram agora do paraíso terrestre. Juízes e culpados, todos puros, todos santos, todos imaculados. E onde vocês acham que esse mundo vai parar? No Beleléu. No Beleléu. Então vocês podem ver que a igreja está onde nós estamos. Está nos administradores, está nos trabalhadores, está nos casais que formam uma família para gerar vida, gerar filhos. Como também o inferno está aonde nós estamos. Isso você escandaliza? Fala Cristo. Então vamos colocar um princípio muito claro e muito simples. Se nós nos dizemos cristãos, porque de outra forma é muito melhor renunciar a este nome de cristão. E como disse Josué aos Hebreus, pode servir a outros deuses, mas seja sincero consigo. Não frequente uma igreja. Não procure um altar. O dinheiro é tudo para você. Sirva o dinheiro. Espere dele tudo o que você quer da sua vida. O prazer é tudo para você. Se entrega a todos os prazeres, comida, bebida, sexo, tudo o que quiser. E vai ver o que ele vai lhe dar. O poder é tudo. Vai. E aqueles que lutaram pelo poder para servir ao povo, mataram simplesmente na Rússia 50 milhões de pessoas e na China mais de 100 milhões de pessoas. Por quê? Ninguém podia pensar diferentemente deles. Religiosidade, já digo e repito outra vez, é coisa séria. É coisa para gente séria. Não é coisa para gente vagabunda que não quer nada com nada na vida. Seguir a Cristo é encontrar o caminho da vida. Ou com Ele, fazendo uma história, que é a história de Deus, é que é uma história eterna. Ou fora dele, fazendo uma história, que é uma história de morte. Muitos se afastaram de Cristo. Muitos discípulos não seguiam mais, simplesmente porque era duro. Agora, escuta o teu coração. O teu coração, a tua alma, ele não quer nem poder, nem dinheiro, nem prazer. Porque nada disso alimenta a tua alma. A tua alma, a minha alma, sabe o que ela quer? Deus. Deus. Que só Ele pode alimentar a nossa alma.